Igreja fundada por Constantino? É isso mesmo? Olá, meu nome é Guilherme Arantes e bem-vindo ao primeiro vídeo da série Resposta Católica. E hoje nós vamos responder a uma afirmação muito comum feita em relação à nossa igreja, no sentido de que ela teria sido fundada por Constantino, o imperador romano, no ano de 313, por meio do documento chamado Édito de Milão. Então vamos direto na fonte ler esse documento para ver se isso é verdade. Então eu peguei aqui na Wikipédia, qualquer um tem acesso ao trecho do documento e mais especificamente à carta escrita ao governador da Bitínia, que trata exatamente sobre essa questão das religiões. Então vamos fazer a leitura aqui, no que interessa ao presente vídeo. Ele diz assim: nós, Constantino e Licínio. Só fazendo um parêntese, o Licínio é o imperador romano do Oriente, ele é o Augusto do Oriente, enquanto Constantino é o Augusto do Ocidente na época, né? Então ele diz: nós, Constantino e Licínio, imperadores, encontrando-nos em Milão para conferenciar a respeito do bem e da segurança do império. Decidimos que, entre tantas coisas benéficas à comunidade, o culto divino deve ser a nossa primeira e principal preocupação. Pareceu-nos justo que todos os cristãos, inclusive, gozem da liberdade de seguir o culto e a religião de sua preferência. Assim, qualquer divindade que no céu mora, ser-nos propícia a nós e a todos os nossos súditos. Então ele já introduz o documento falando sobre a questão da liberdade religiosa, né? E ele prossegue. Decretamos, portanto, que, não obstante a existência de anteriores instruções relativas aos cristãos, ou seja, anteriormente pelo imperador Diocleciano havia uma perseguição feroz aos cristãos, né? Eles eram mortos nos espetáculos de carnificina do Império Romano. Então, os cristãos não tinham nenhum tipo de liberdade, eles tinham que viver clandestinamente nas catacumbas, né? Então essa era a instrução, era a perseguição total aos cristãos, né? Sanguinária. Então, não obstante a existência de anteriores instruções relativas aos cristãos, os que optarem pela religião de Cristo sejam autorizados a abraçá-la sem estorvo ou empecilho, e que ninguém absolutamente os impeça ou moleste. E aqui, ou seja, ele já trata da religião de Cristo como uma religião pré-existente. Ele continua: observai outrossim que também todos os demais terão a garantia à livre e irrestrita prática de suas respectivas religiões, pois está de acordo com a estrutura estatal e com a paz vigente que asseguramos a cada cidadão a liberdade de culto segundo sua consciência e eleição. Ou seja, que ele está dando um decreto de tolerância, porque nós sabemos que no Império Romano o paganismo reinava, né? Era a religião predominante. Então aqui ele coloca em pé de igualdade o cristianismo e o paganismo aqui. Então o Império Romano continua sendo pagão. O que mudou com esse documento, com esse decreto, foi a liberdade de culto dada aos cristãos, aos primeiros cristãos, né? Então ele continua aqui: não pretendemos negar a consideração que merecem as religiões e seus adeptos, ou seja, tanto o paganismo quanto o cristianismo. Outrossim, com referência aos cristãos, ampliando normas estabelecidas já sobre os lugares de seus cultos, é-nos grato ordenar pela presente que todos os que compraram esses locais os restituam aos cristãos sem qualquer pretensão a pagamento. Ou seja, aquelas igrejas que tinham sido confiscadas, né, a igreja entendida como templo, né, os lugares que eram dos cristãos e foram confiscados, que eles sejam devolvidos aos seus proprietários sem nenhum tipo de indenização, ou seja, os cristãos iam reaver os seus imóveis, né, onde eles faziam os cultos. Então nós vemos aqui que o Édito de Milão foi um decreto de tolerância, de liberdade de culto. Então ele em nenhum momento aqui no texto e nas demais cartas escritas por Constantino, há referência à criação de uma religião nova, ou então de oficialização da religião católica como religião oficial do Império. Isso não aconteceu. Foi puramente um decreto de tolerância. E por que isso aconteceu, né? Constantino ele tinha os interesses políticos dele, né? Mas, sobretudo, ele se converteu ao catolicismo quando ele teve uma visão antes de uma batalha em que ele viu a cruz de Cristo, e ele venceu a batalha, porque ele
deveria seguir a Cristo, né? Ele teve essa intuição, essa visão. E independentemente da conversão dele ter sido profunda ou não, porque ele manteve resquícios de paganismo nas suas práticas, ele era uma pessoa supersticiosa, nós não podemos julgar a sua conversão. Que, na verdade, os documentos históricos mostram que Constantino realmente ele se converteu ao catolicismo, ainda que de maneira imperfeita. A sua mãe era devota, era católica devota. Então ele tinha uma influência, inclusive, de sua mãe, né? Em razão disso, né, Constantino resolveu dar a liberdade de culto aos cristãos, ou seja, aquele culto que já existia antes, a igreja que já era pré-existente, né? E para corroborar isso, nós temos todo o ensinamento dos santos padres, dos padres apostólicos, de Inácio de Antioquia, já no primeiro século. Santo Inácio de Antioquia, que foi discípulo do apóstolo João, ele diz expressamente aqui, né, nós temos aqui nessa obra dos padres apostólicos, nós temos a carta dele aos esmirniotas, né, esmirniotas. E aqui no item 8 ele fala da união com o bispo, ou seja, ele fala da estrutura da Igreja Católica que é quase idêntica à estrutura que nós temos hoje, com bispos, com diáconos, né, presbíteros. E olha aqui o que ele diz no item 8 da carta aos esmirniotas. Ele diz assim: segui todos ao bispo, como Jesus Cristo segue ao Pai, e ao presbitério como aos apóstolos. Respeitai os diáconos como a lei de Deus. Olha que a estrutura da igreja, exatamente como a igreja católica, isso no século I. Sem o bispo, ninguém faça nada do que diz respeito à igreja. Considerai legítima a Eucaristia realizada pelo bispo ou por alguém que foi encarregado por ele. Ou seja, já havia a Santa Missa celebrada, a Eucaristia, né, o sacramento. Onde aparece o bispo, aí esteja a multidão. Do mesmo modo que onde está Jesus Cristo, aí está a Igreja Católica. Ele utiliza expressamente esse termo católica, né, como universal, a igreja do mundo inteiro, né, que é a igreja que nós temos hoje, a Igreja Católica, né? Sem o bispo não é permitido batizar, nem realizar o ágape. Tudo o que ele aprova é também agradável a Deus, para que seja legítimo e válido tudo o que se faz. Olha só como é contundente isso, né? E nós não temos só Santo Inácio de Antioquia, nós temos São Clemente de Alexandria, Santo Irineu de Lyon, tudo nos primeiros séculos, né? Santo Agostinho, São João Crisóstomo. Então nós temos vários nomes anteriores a Constantino e que faziam referência expressa à Igreja Católica, à sua estrutura, aos seus sacramentos, ao seu funcionamento, né? Então nós temos a comprovação, né, lendo o documento oficial do Édito de Milão, de que Constantino ele não transformou o cristianismo numa religião oficial, ele não fundou uma igreja, né? Então fica muito claro, né, para quem continua difundindo essa afirmação falsa, que essas pessoas elas sequer leram o conteúdo do Édito de Milão, que eu trago aqui agora para vocês. Então fica muito bem explicada essa questão, que a Igreja Católica não foi fundada por Constantino, mas fundada por Nosso Senhor Jesus Cristo. Isso está na Bíblia, mas isso é objeto de um outro vídeo. Então eu gostaria de agradecer a audiência, peço que vocês deem like, compartilhem esse vídeo para ajudar no processo de evangelização e compartilhem esse canal com seus amigos, inscreva-se. E agradeço demais a audiência de vocês, que vocês tenham ficado até o final deste vídeo. Deus abençoe vocês e até o próximo.